Olá, aluno! Nesta unidade, o professor Ricardo Erce vai prosseguir com o estudo sobre a regência verbal. Acompanhe as explicações com bastante atenção. Bons estudos! Olá, pessoal! Continuando a respeito de crase. Já comentamos na UE anterior sobre a crase antes de masculino e antes de feminino. E eu terminei dizendo que não necessariamente pararíamos nesse ponto. No exercício em que fizemos, apareceu uma palavra, que era a palavra alguém, e eu falei que a palavra alguém não é nem masculina nem feminina, que a palavra alguém é uma palavra neutra. Alguém está aí, esse alguém pode ser um homem ou esse alguém pode ser uma mulher. Na verdade, a gramática classifica a palavra alguém como um pronome. Na nossa unidade de estudo de hoje, nós vamos tratar do assunto da crase relacionado ao assunto de pronomes. Então, vamos começar com um pronome feminino. Eu disse a ela umas verdades a seu respeito. Vamos aqui comigo. Ela é uma palavra feminina que tem um masculino exato. Então, eu poderia dizer, eu disse a ele umas verdades. Pelo macete que nós já comentamos, se ao passar para o masculino eu encontrei apenas um A puro, é sinal de que antes do feminino eu também vou usar apenas um A puro. A ela e a ele. Então, o macete resolveria o nosso problema? Sim. Só que existe uma regra que diz que não ocorre crase antes de pronome. Aí você vai dizer assim, professor, é mais uma coisa para a gente decorar. Não, é mais uma coisa decorrente da regra. Por que que não se usa crase antes de pronome? Eu não disse que para ter crase tinha de haver a mistura do artigo a com a preposição a? Normalmente, antes de pronome, nós não usamos artigo. Você não diz assim, olha, vai ali fora porque a ela quer te ver. Então, você não usa o artigo antes de ela. Aí você pega, por exemplo, a palavra Vossa Majestade, é um pronome de tratamento. Você não fala assim, a Vossa Majestade já chegou. Você tira esse artigo antes. Quem? É um pronome. Você não fala assim, o quem está aí? Então, se eu não uso artigo antes de pronome, eu não tenho de usar um acraseado antes de pronome também. Vamos ver mais uns exemplos aqui. Ó. Pedi a você que não se retirasse da cena do crime. Você é um pronome de tratamento, que além do mais, não tem gênero. Você serve tanto para homem quanto para mulher. E crase tem a ver com palavra feminina. Digam a Sua Excelência que pode iniciar o discurso. Sua Excelência é um pronome de tratamento. Antes de pronome, não temos o acento indicativo de crase. Até porque Sua Excelência, a forma é feminina, mas serve tanto para homem quanto para mulher. Então não tem gênero neutro, tem um gênero neutro, não tem um gênero feminino. Outro exemplo, era a mim que eles queriam refém. Mim é um pronome oblíquo. Então, sendo pronome, não deve ser craseado. Até porque também mim é uma palavra que serve tanto para homem quanto para mulher. Um homem, quando vai referir-se a si próprio, ele fala a mim. Uma mulher, quando vai referir-se a si própria, ela também fala a mim. Agora, vamos pegar aqui um outro tipo de pronome. Se você abrir uma gramática para estudar, ela vai dizer antes de que pronomes não ocorre a crase. Eu generalizei e coloquei que nós não vamos colocar o acento indicativo de crase antes de pronome nenhum. Você já ouviu que o pronome meu, minha, seu, sua, chamam-se pronomes possessivos. Então vamos pegar aqui uma frase com um pronome possessivo no feminino. Olha aqui, ó. Você comunicou à sua secretária que não precisará mais dela? Pela regra geral, sua sendo um pronome, nós não teríamos de usar um acraseado antes dele, não é isso? E não temos mesmo. Agora,
Se eu passo para o masculino, usando aquele macetinho, eu poderia encontrar assim: você comunicou a seu secretário que não precisará mais dele? Se eu tenho a felicidade de substituir por a seu, eu já disse que quando o masculino é a puro, o feminino também é. Só que às vezes você corre o risco de pensar assim: você comunicou ao seu secretário? E aí, se você diz que comunicou ao seu secretário, você vai pensar em colocar o acraseado. E aí? Pela regra, a sua secretária não deveria ter, porque está antes de pronome. Mas pelo macete, pode ser que tenha. E aí? Aí é o seguinte: entre falhar a regra ou falhar o macete, obviamente que você tem que preferir a regra e preterir o macete. Só que neste caso, nem a regra e nem o macete são um problema. Por que que não? Porque nós estamos diante de uma coisa que é ótima na sua escrita e péssima numa prova de múltipla escolha. Crase facultativa. O que é uma coisa facultativa? Que você pode ou não usar. Então, nós temos alguns casos de crases facultativas. Um deles é esse aí. Olha aqui. A crase é facultativa antes de pronomes possessivos femininos. Ou seja, tanto faz você dizer assim: sempre se referem à nossa cidade com desdém, sem crase, porque isso aqui é um pronome, ou com crase, porque nossa é um pronome possessivo feminino. Vá à minha casa no sábado, sem crase, porque minha é um pronome, ou com crase, porque minha é um pronome possessivo feminino. Eu nunca fui à sua cidade natal, sem crase, porque sua é um pronome, ou com crase, porque é um pronome possessivo feminino. Professor, por que essa crase é facultativa? É porque alguém quis? Não. Tem um motivo. O motivo é o seguinte: por que eu disse que antes de pronome, normalmente nós não usamos o sinal indicativo de crase? Porque eu disse que normalmente, antes de pronome, nós não usamos artigo. Certo? Porém, antes do pronome possessivo feminino, você usa um artigo facultativamente. Você pode dizer: a minha loja fica no centro. Mas você pode dizer: minha loja fica no centro. Você diz: sua mãe já voltou de viagem? Ou você diz: a sua mãe já voltou de viagem? Então, se antes do possessivo eu posso usar um artigo ou não, antes do possessivo eu posso usar o acraseado ou não. Ok? Vamos pegar um outro tipo de pronome. Um outro exemplo. Vamos lá na tela. Não mais retornei àquela cidade histórica. Isso aqui, para quem nunca soube, ou já soube e esqueceu, chama-se pronome demonstrativo. Está apontando a cidade, aquela cidade. Pela regra geral, não tem que crasear, porque antes de pronome não tem crase. Não mais retornei àquele lugar histórico. Usei o masculino. Que também, se no masculino foi um A puro, no feminino vai ser um A puro. Até aí é um problema? Não. Nem pela regra e nem pelo macete. Professor, eu já vi esse negócio craseado. Eu tenho certeza disso. Eu vi errado? Não, você não viu errado. Antes do pronome aquele, aquela e aquilo, nós não podemos usar o acento indicativo de crase. O que você já viu foi isso aqui, ó. Não mais retornei àquela cidade com o pronome craseado. Ou não mais retornei àquele lugar com o pronome craseado. Ó, antes do pronome, não pode. Antes do masculino, não pode. Agora, esse A pode subir nesse. Ou esse A pode subir nesse e originar assim. Não é uma exceção. Eu não estou usando crase no pronome.
Eu estou usando crase, aliás, não estou usando crase antes do pronome, estou usando nele. Eu não estou usando crase antes de palavra masculina, eu estou usando na palavra masculina. Certo? Então, a preposição a, de dirigir-se a, chegar a, ela pode se fundir ao a inicial de aquele, aquela e aquilo. Por exemplo, não entendi aquele texto. Por que que não tem? Porque você não entende algo. Não entendi aquela atitude. Por que que não tem? Porque você não entende a. Só vai ser o aquele ou aquela craseado se o verbo pedir a preposição. Se ele não pedir, não vai ter. Agora, por que que dirigiu-se àquele lugar ou dirigiu-se àquela cidade? Nós temos que crasear. Porque se você se dirige a, esse a de dirigir-se a vai fundir com o a de aquele e o aquele vai ser craseado. Se você se dirige a, esse a vai se fundir com o a de aquela, então vai ser craseado. Então, antes dos pronomes aquele, aquela e aquilo, não tem. Nos pronomes, pode ter com uma condição. O verbo a que ele se liga, ter a preposição a. Vamos praticar isso numa questão de concurso. Qual das alternativas completa corretamente os espaços vazios? Aqui, ó. E entre o sono e o medo, ouviu, como se fosse de verdade, o apito de um trem igual que ouvia em Limoeiro. Eu digo assim, ele ouviu o apito de um trem igual ao que ouviu. Porque uma coisa é igual à outra, não é isso? Habituara-se à boa vida, tendo de tudo, regalada. Boa vida é feminino. Se eu coloco o masculino, habituara-se ao conforto, habituara-se ao marido, habituara-se ao trabalho, e aí o masculino sendo ao, esse a vai ser craseado. Os adultos são gente crescida que vive sempre dizendo para a gente fazer isso e não fazer aquilo. Então, eu tinha pressuposto que aqui seria assim, o apito de um trem igual ao que ouvia. Habituara-se à boa vida craseado e a fazer aquilo. Só que as minhas opções todas são com pronome demonstrativo. Será que o primeiro, aquele, é com crase ou sem crase? Será que o segundo, aquela, é com ou sem? Será que o terceiro é com ou é sem? Muito simples. Se eu disse, no meu pensamento original, que ele ouviu o apito de um trem igual ao que ouvia, se uma coisa é igual a outra, esse a de ser igual a vai se fundir com a de aquele, e por esse motivo, o primeiro aquele vai ser o quê? Craseado. O que elimina as duas últimas opções em que o aquele está sem crase. Se eu disse que habituara-se à boa vida, quem se habitua a. Esse a de habituar-se a vai se fundir com a de aquela, e, portanto, o segundo aquela tem de ser craseado, o que exclui a letra A. Estamos, portanto, entre as letras B e C. Agora tem que saber se o último aquilo é craseado ou não. Os adultos são gente crescida que vive sempre dizendo para a gente fazer isso e não fazer aquilo. Você faz algo, você não faz a algo. Se eu não tenho, portanto, a, esse último aquilo é sem crase e a resposta, então, ficou a letra A. Os dois primeiros craseados e o último sem crase é a letra C. Então, hoje tratamos apenas de pronomes. Mas não acabou não, hein? Estou te aguardando a qualquer momento. Até lá, um abraço. Nesta unidade, o professor Ricardo Erce prosseguiu com os estudos sobre regência verbal. Vimos que a regência verbal é a relação que podemos fazer entre o verbo e o complemento que esse verbo vai exigir. Ou seja, estuda a relação de dependência que se estabelece entre os verbos e os complementos.
Continue acompanhando e a gente se vê.